O prefeito Íris Rezende assinou hoje o decreto que prorroga a situação de calamidade pública em Goiânia em razão da pandemia da Covid-19. Essa questão foi definida na primeira reunião da Comissão de Transição da Prefeitura de Goiânia e eu vou falar pelo Skype agora com o procurador de Goiânia, Breno Kelvis. Ele tem mais informações e também detalhes sobre esse documento que foi assinado hoje. Então, boa noite, procurador. Seja bem-vindo ao TVC2. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de saber, procurador Breno, o que influencia a vida do goianiense esse decreto que prorroga o estado de calamidade da nossa cidade? Esse decreto assinado pelo prefeito Íris Rezende, ele prorroga o estado de calamidade pública no município de Goiânia em razão da pandemia do novo coronavírus até junho de 2021, por 180 dias. O que ele modifica é a possibilidade do município de Goiânia não ter que atingir metas fiscais, resultados fiscais nos prazos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a possibilidade de o município continuar a contratação dos profissionais da saúde para o combate na pandemia do município. Então, na prática, é isso que o decreto ele coloca e estipula nessa questão da calamidade pública de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem, então, falando de uma maneira bem prática também, nós vamos viver agora um momento de transição de gestões e nós sabemos que a gestão atual estava administrando tudo a respeito da pandemia, mas a nova gestão assumindo e não tendo estado de calamidade, alguns serviços não podem dar continuidade, é isso? Com certeza. Os contratos temporários, por exemplo, não poderiam ser continuados se não fosse a prorrogação do estado de calamidade pública, até porque eles foram contratados a combater essa situação calamitosa em decorrência do coronavírus. E foi uma requisição também, um entendimento uníssono entre a comissão de transição estabelecida pelo atual prefeito, bem como pelo prefeito eleito, da prorrogação desse estado de calamidade pública. Muito bem, só para o nosso telespectador entender, e eu também gostaria de compreender cada vez mais, o que determina um estado de calamidade? A palavra parece ser muito agressiva e não se pensa em calamidade, a não ser que você não veja algo muito estrondoso. Então, o que realmente muda quando nós estamos em um estado de calamidade? O estado de calamidade, seja no município de Goiânia, no estado, ou até no âmbito da União, ele modifica algumas regras, flexibiliza algumas regras financeiras, orçamentárias, bem como de contratação, com a finalidade de priorizar aquela situação que ensejou aquela calamidade pública. Por exemplo, no caso do coronavírus, é uma crise sanitária. Então, o decreto de calamidade pública, ele me possibilita, enquanto município, a priorizar recursos, alocar recursos prioritários na área da saúde, a realizar contratações emergenciais na área da saúde, caso necessário, a realizar, eu não preciso me preocupar com a questão de anexo de metas fiscais, de prazos na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eu estou priorizando recursos financeiros para aquela situação calamitosa que o município, o Estado ou a União está vivenciando. Então, na prática, é isso que gera o estado de calamidade e, para isso, ele é decretado. Muito bem, então eu percebo que no estado de calamidade nós temos agilidade no processo e a minha pergunta é muito simples. Hoje nós temos na saúde, mas é possível que o estado de calamidade em algum momento se aplique para fome ou para moradia ou qualquer outro tipo de ocorrência que a nossa cidade possa ter? O estado de calamidade ele é para situações graves que gerem um perigo social, um perigo seja sanitário, seja um perigo de vida e risco para as pessoas. Então, em todas as hipóteses que achar nessa descrição genérica, ele pode ser utilizado. Ele é uma medida excepcional, então é só para casos realmente graves, urgentes, inadiáveis, em que há um desaparelhamento dos serviços ali em razão daquela situação emergencial. É o caso do novo coronavírus, é o caso de desastres que acontecem em algumas cidades ou municípios, como por exemplo, no município de Mariana, em que houve aqueles eventos, danos ambientais, etc. Então, para esses eventos, se instaura um estado, uma situação de calamidade pública.
Muito bem. Breno Kelvis, o senhor, enquanto procurador do nosso município, como julgou a decisão do prefeito Íris, junto à nova gestão, de estender o estado de calamidade sobre Goiânia? Essa extensão do prefeito Íris do situação de calamidade pública, ela está dentro da legislação, ela veio numa situação de um quadro que ainda não se desenha para terminar, que é o quadro da crise sanitária, que só vai se terminar e se findar com a vacina, e pelo que temos acompanhado também, está em trâmite no Congresso, a discussão no Congresso da extensão no âmbito da União do Estado de Calamidade Pública. Então é um movimento aqui em Goiânia que nós fizemos e que vai ser realizado com certeza em outros municípios, outras capitais e estados que não vão conseguir, infelizmente, em razão da ausência da vacina por enquanto, a colocar a situação em ordem até 31 de dezembro desse ano. Perfeito. Eu quero agradecer ao procurador Breno Kelvis, procurador da nossa cidade, pelo esclarecimento e com certeza contamos com o senhor sempre aqui, caso haja algo mais a respeito da repercussão dessa extensão do estado de calamidade em Goiânia. O senhor, uma boa noite. Boa noite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.